Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Vamos tratar hoje das novidades, das inovações, das modificações no modo de produção capitalista, né, e na sua forma que ele vem assumindo hoje, curiosamente ligado à internet, às redes sociais, às big techs. Para tratar dessa nova onda da economia, do que está acontecendo, dos modos de produção modificados, nós estamos trazendo um especialista nisso, que a gente tem convidado várias vezes para participar do nosso programa, que eu vou apresentar para vocês agora. Na verdade, ele não precisa de apresentação, é o Ladislau Dobor, né? O Ladislau é um querido amigo, é um economista, ele tem uma especialização em analisar a economia como um todo, o seu funcionamento, a sua dinâmica, né? E tem trabalhado insistentemente. Ele é professor titular da PUC de São Paulo, foi consultor do secretário-geral das Nações Unidas, trabalhou em planejamento em vários países da África e é uma referência para todos nós, né? Está publicando um livro por ano, já publicou mais de 40 livros, né? E tem uma biblioteca de análises e de sumários no seu site que é uma preciosidade para todo pesquisador. É só entrar em dalbor.org e você tem lá uma excelente referência, uma trilha de pesquisa, uma reflexão. O Ladislau é um educador nesse sentido, ele nos ajuda a compreender a realidade brasileira. Ladislau, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, né? E isso para ajudar a compreender o que está se passando. Outro dia, depois da chuva, ficou faltando luz e eu me dei conta, assim, sem luz você não tem internet, você não tem televisão, você não tem nada, né? E hoje em dia a economia está muito assentada nessa questão da revolução digital, né? Mas o que é essa revolução digital? Para onde nós estamos indo? Olha, para onde nós estamos indo, todo mundo acrescenta adjetivos. Então, Bauman diz que é capitalismo parasitário. A Mariana Mazzucato diz que é capitalismo extrativo, porque está extraindo, né? Enfim, coisas. Você tem capitalismo global, você tem capitalismo... Olha, tanto... Aí você tem o Varoufakis, diz que não é mais capitalismo, é tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. Que tem sentido, né? Porque você tem de elevado nível técnico, mas a forma de apropriação do dinheiro por pessoas não produtivas é feudalismo, né? Os senhores, tem que chama capitalismo aristocrata também, né? Tem essas coisas. Na realidade, eu estou convencido, Silvio, que isso aqui que a gente está enfrentando é pelo menos na mesma profundidade que a Revolução Industrial 2 séculos e meio atrás. É uma transformação estrutural do modo como a gente se organiza como sociedade, né? Eu vou cada vez mais na compreensão de que isso é um outro modo de produção, tá? Você, quando surge as primeiras manufaturas, enfim, bancos, tal, nos anos 1780, aí, com os aristocratas com seus cabelinhos em Versalhes maravilhosos, fazendo seus bailes, né? Podiam dizer o feudalismo está se modernizando. Nem o feudalismo está se modernizando, estava nascendo outra coisa. Esse é o eixo, né? Da mesma maneira... Outra coisa que está nascendo agora, então, quais são essas modificações estruturais, Ladislau? Primeiro que o dinheiro se tornou imaterial. Eu pego o André Gortz, que é um livro belíssimo,
chama O Imaterial. Está traduzido em português, é um livro pequeno, muito rico, imaterial no sentido seguinte: o dinheiro, eu ainda uso aquelas notas impressas pelo governo. Notas impressas pelo governo no mundo representam apenas 5% da chamada liquidez, né? 95% apenas sinais magnéticos, ou seja, você transfere o dinheiro simplesmente com uma tecla. Você transfere bilhões para qualquer canto. Certo? Isso é uma dimensão. A outra, o dinheiro, certo? Que é imaterial. E viaja, é um sinal magnético, viaja na velocidade da luz. Né? A outra, que é o próprio conhecimento. Tá? A gente está transmitindo isso aqui, a gente fala com um bocado de gente que vai assistir, que vai discutir, vai pensar. Isso aqui são apenas sinais magnéticos. Né? Antes a gente tinha fitas, o livro tinha que ter papel, continua existindo, claro. Mas, na realidade, essa imaterialidade ela desloca, da mesma maneira como apareceu, em vez dos músculos das pessoas, mas apareceram as máquinas, a eletricidade, enfim, um conjunto do sistema que gerou a economia industrial. Hoje, esse fato da imaterialidade, digamos, você juntar o fato que nós estamos todos conectados com simples sinais magnéticos, como teclas, como aqui, né, estamos fazendo. Que isso pode ser conectado com qualquer parte do mundo, praticamente de maneira gratuita. E que o conhecimento se tornou o principal fator de produção, certo? Hoje não é a máquina que importa, assim, os sistemas que manejam a máquina, né? É um deslocamento sistêmico com várias dimensões, por isso que eu tendo a chamar do modo de produção, né? A informação é imaterial, né? Então, mas o modo de produção capitalista, ele se funda na extração da mais-valia. Esse novo modo de produção faz o quê? Você, no feudalismo, você tem extração ali através do controle dos feudos, né? E tirava os dízimos ali dos agricultores que produziam. Era uma forma de extração. Com a indústria, né? Baixos salários, os salários mais baixos relativamente à produtividade dos trabalhadores, certo? Gerava a mais-valia. Né? Certo? Era a exploração através de baixos salários. Hoje, quando eu pego as grandes fortunas de um Zuckerberg, certo? Ele não está explorando assalariado, que são muito poucos, né? É tudo teclado. Né? Eu, quando vejo, por exemplo, uma coisa tão óbvia como a taxa Selic, né? A 15%, que vai extrair agora do nosso país, vai gerar apropriação por grandes fortunas de cerca de R$1 trilhão, mais ou menos 10% do PIB, por aplicadores financeiros. Não é que produzem alguma coisa, não é que estão explorando os trabalhadores. São simples aplicações financeiras. Né? O cara tem dinheiro, bota para um fundo qualquer, uma holding administrar para ele, certo? Está ganhando dinheiro dessa maneira. Ou seja, quando muda a forma de apropriação do excedente social, eu acho que isso muda relativamente ao que a gente chamava a acumulação do capital. Porque o cara que explora os trabalhadores está ali, pelo menos, produzindo coisas, né? Ele tem que produzir coisas úteis para poder vender. De certa maneira, para enriquecer através da mais-valia, pelo menos você tem que gerar emprego. Hoje, os grandes sistemas financeiros, os grandes sistemas do chamado GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, toda essa gente ganha dinheiro simplesmente através da extração por cima. Né? De certa maneira, a gente esperava, né, quem acompanhou toda essa luta de classes, né, que os trabalhadores se apropriassem dos meios de produção pela base. Quem se apropriou foi por cima sistemas de extração. Né? Você transforma a empresa numa empresa de acionistas, são os acionistas que controlam por cima
uma extração do que a gente chama de rentismo, e não mais a mais-valia. A mais-valia continua a ser explorada, o trabalhador continua a ser explorado, mas a grande grana, pelo andar de cima, pelas elites, é através da extração do rentismo. Né? Nós temos um belíssimo livro, que é esse aqui, Rentier Capitalism, do Brad Christopher. É realmente de primeira... Tá? Ele pega os 7 grandes eixos de extração de rentista. Né? Isso muda, evidentemente, o que a gente chamava modo de produção. Eu chamaria mais de modo de exploração do que de modo de produção, viu, Silvio? Ladislau, eu queria entender melhor uma coisa. Depois que os Estados Unidos desvincularam o dólar do ouro, porque antes eles tinham o lastro ouro para valorizar o dólar, né? Quer dizer, a moeda passou a não ter uma correspondência de valor material, ou eu estou enganado, né? E se é assim, né, como é que a gente estabelece acumulação com uma moeda que não tem lastro de valor real? Olha, a base é simplesmente jurídica. Antigamente se usava ouro, depois se passou a usar dólar com lastro ouro. Depois, apenas, a partir de 71, né, apenas a moeda papel, certo? Depois, não tendo mais a moeda papel ligada a ouro, de repente agora temos um sinal magnético. Isso permite uma facilidade de transferência, uma globalização financeira radical, tá? Porque o pessoal manda o dinheiro, eu calculei no BTG Pactual, tem cerca de 38 filiais em paraíso fiscal. Né? As transferências internacionais, isso aqui é apenas uma informação no computador. Ou seja, mudou radicalmente e se tornou global. E uma informação, na era da internet, gira na velocidade da luz. Tá? Agora, ela representa também e sempre valor, tá? Ou seja, direito sobre produto dos outros. Os bilhões que estão na mão dos grandes bilionários ali, os 13 bilionários apoiadores do Trump, etc., são essencialmente de apropriação através de juros e através de dividendos. Quando você tem, eu uso o exemplo da Samarco, porque ajuda a entender a coisa, né? A Samarco tinha que consertar a barragem que estava vazando, e eles sabiam, mas ia reduzir os dividendos que iam mandar para a Billiton, que está lá na Austrália, mal sabe onde fica a Mariana, onde fica a Samarco. Né? E os acionistas exigem essa extração maior de dividendos e proibiram gastar mais sobre o conserto da barragem. Resultado é o que a gente viu. De certa maneira, o processo decisório nas corporações muda, tá? Porque o cara que produz sapato, ele tem que produzir bons sapatos, senão vai vender, enfim, ele tem que pagar imposto sobre a venda, né? Enfim, todos os processos, ele tem que gerar coisa útil, certo? Agora, esses acionistas, né, que a gente chama hoje de absentee owners, né, proprietários ausentes, eles simplesmente drenam. Né? Quando você pega, por exemplo, a agiotagem generalizada utilizada pelo Bradesco, Itaú, Santander, por tantos bancos, gera lucros financeiros imensos. Eu entro no Itaú ou no Bradesco, eu encontro entre os acionistas quem? A BlackRock, State Street, Vanguard, os diversos grandes grupos financeiros internacionais. Ou seja, o essencial, né, nessa questão que você levanta é, através desse dinheiro imaterial, você tem uma facilidade incomparavelmente maior de drenar o valor produzido pelas pessoas. Uma coisa é a mais-valia sobre o trabalhador, outra coisa é o pagamento aos acionistas,
absentee owners, aos proprietários ausentes no resto do mundo. Ladislau, eu andei estudando um pouco o tema da mineração, você também, né? Quer dizer, e a BlackRock, que é esse fundo enorme de investimentos, o maior do mundo, né? Que tem controle americano, quer dizer, a BlackRock estava financiando as mineradoras para entrarem ilegalmente nos rios da Amazônia e extraírem ouro. Né? Daí você tem uma relação de materialidade e de valor. Não é? É assim mesmo? Olha, deixa eu só primeiro insistir quando você diz que é um gigante, enfim. Não. Lembrar o seguinte, a BlackRock está administrando 12 trilhões de dólares. Tá? O Donald Trump administra 6 trilhões de dólares, que é o orçamento federal dos Estados Unidos. O Larry Fink administra o dobro. A BlackRock está nos planos de saúde no Brasil, ela está no Itaú, no Bradesco e no Santander, como mencionei, ela está na Vale, ela está, enfim, cada um desses... toda a produção, todo o aparelho produtivo dos mais diversos tipos, inclusive toda a bandidagem na Amazônia, para eles pouco importa, porque o fato que você compra as ações, certo? E você recebe os dividendos, certo? Você ali, de certa maneira, é desresponsabilizado do que a empresa lá embaixo faz. Né? De certa maneira, voltando ao exemplo da Vale, da Samarco, você pode usar o British Petroleum, por exemplo, com a catástrofe ali no Golfo do México, né? Ele simplesmente tem os algoritmos, os computadores que calculam a maximização de extração de dividendos, tá? A rentabilidade máxima das ações. Né? E o seu computador vai. Se você tem, como no caso da British Petroleum, que decidiu reduzir os dividendos porque tinha que pagar aos americanos 28 bilhões de dólares pelo desastre lá no Golfo do México, certo? Os acionistas simplesmente recusaram. Tá? Ou seja, obrigaram eles, a British Petroleum, como empresa, a vender campos que eles tinham comprado, ou seja, descapitalizam a empresa, mas para manter o lucro daí a renta, que eu chamo, né, dos grandes acionistas. Né? E os grandes acionistas simplesmente não estão nem aí, entende? Se isso aqui é através da mineração ilegal, se estão enchendo ou não de mercúrio os rios da Amazônia, o que está acontecendo com os grandes desastres de mineração, porque eles recebem o lucro lá em cima. Agora, tem uma coisa importante, Silvio, nesse processo, que é o seguinte: para eles manterem esse sistema, frequentemente eles aumentam os bônus dos administradores da empresa, né? Por exemplo, da Samarco, certo? Aumentam o bônus para ter eles, digamos, solidários mais com os acionistas do que com a empresa, com uma empresa abaixo, né? Você pensa o seguinte, para materializar essa coisa, quer dizer, os caras da Samarco, se a Samarco fosse uma empresa privada, tem um empresário que é dono dessa mineradora, ele vê que a barragem vaza, ele conserta a barragem. Certo? Aqui não. Você consulta os acionistas, diz, olha, vamos ter que consertar a bagagem, a gente vai ter que reduzir os dividendos. Então, os acionistas dizem, meu amigo, o algoritmo simplesmente vai tirar as ações daqui e ir para outras ações que rendem mais. De certa maneira, o processo decisório do conjunto do sistema se desloca para a maximização do chamado rentismo. Muito bom. Ladislau, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, mas antes disso eu quero colocar uma pergunta para você responder depois. Eu estou muito curioso de saber, a criptomoeda, o que ela é? Ela é uma derivação desse jogo dos sinais eletrônicos se apartar da economia real?
Vamos agora ao nosso intervalo e já voltamos. Então, Ladislau, olha, não faz muitos anos que criaram as criptomoedas, né? O que você avalia disso, hein? Você sabe, se eu produzo moeda, se eu imprimo moeda em casa, certo? Enfim, eu vou em cana, né? Certo? Uma legalidade. Na era do dinheiro imaterial, eu não estou criando moeda nenhuma, enfim, certo? É apenas um sinal magnético. Eu gero um sistema que está fora do controle do Estado, enfim, que não vai entrar nos mecanismos, digamos, de prevenção da inflação, o que seja, certo? Não vou estar pagando imposto sobre esses processos. Eu estou criando um sistema que é baseado justamente, no caso da Bitcoin, da Ethereum, de outros, é um monte, né? O próprio Trump criou seu negócio, é puro cassino, tá? Porque mais gente, você lança a moeda num valor determinado, de equivalente de X dólares, certo? E diz que vai valorizar. E mais gente compra essa moeda, então ela valoriza. Você tem ganhos especulativos. Tanto assim que, se meia dúzia começa a vender, o negócio cai brutalmente, né? É um sistema especulativo sem impactos efetivos, tá? de longo prazo. Se ele atingir uma massa muito grande de gente, vira uma moeda paralela efetiva, permitindo trocas, compras, vendas, coisas do gênero, né? Por enquanto, continua essencialmente um sistema especulativo, mas muito aproveitado, por exemplo, pelo tráfico de drogas e outras formas de criminalidade, de transferência de dinheiro ilegal. Não é só drogas, é também todo o comércio internacional de armas que está bombando hoje, certo? Transferências internacionais de armas ilegais, né? Quer dizer, na realidade, se gerou um sistema paralelo. A China, por exemplo, simplesmente exclui, né, todas essas criptomoedas, né? A meu ver, nós vamos entrar no que a China também já utiliza, que é a sigla é CBDC, Central Bank Digital Currency, moeda digital do Banco Central. Você não precisa, na realidade, nem dos bancos nesse processo, certo? Você simplesmente, como no caso do Pix, você transfere diretamente o dinheiro entre as pessoas, tá? Eu vejo as criptomoedas como um sistema especulativo de existência temporária. Inshallah. Inshallah. Deus te ouça, não é isso? Inshallah é mais ou menos isso em árabe, né? Muito bem, olha, então, eu vi na posse do Trump, nesse segundo mandato, sentados ali, os donos das Big Techs, né? E elas têm, inclusive, valores, 2 trilhões de dólares, coisa que era inimaginável alguns anos atrás, e parece que tem uma grande influência nos governos. Tanto é que hoje, né, o Trump está retalhando o Brasil também por limitações às Big Techs, no sentido de que elas têm que obedecer às leis brasileiras, né? Essas Big Techs estão mandando no mundo, Ladislau? Olha, e como então moeda, né? Mandando. Você pega para as pessoas entenderem isso, tá? Quando você tem uma meta, né, que é do Zuckerberg, tá? Que atinge 2 trilhões de dólares, tem que lembrar o seguinte: o PIB do Brasil é 2 trilhões de dólares, 8ª potência mundial. Tá? Para ter ponto de referência, porque não cabe na cabeça trilhões, né? Mas esse é o nível, tá? Esse é o gigantismo, tá? O dinheiro, esses caras não produziram 2 trilhões, certo? Isso é uma valorização das ações porque estão rendendo.
por que as pessoas compram as ações? Porque está rendendo. E como é que está rendendo? No caso penso que o Facebook está atingindo quase 4 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Se tornou um gigantesco canal de publicidade. Publicidade no sentido amplo. Tá? A gente chama hoje de indústria da atenção. Né? Empurrar programas políticos, empurrar produtos, empurrar imagem de grandes corporações, tudo isso aí custa uma fortuna, tá? Porque para entrar na meta, já que você vai atingir bilhões de pessoas, isso aqui dá uma força muito grande para as grandes corporações em termos de comunicação, de promoção da imagem. Veja, a JBS constantemente repetindo, estamos alimentando o mundo, né? Não falando dos problemas ambientais. Enfim, tudo isso aqui gerou uma dinâmica que, por sua vez, acima da meta, acima dos diversos grupos, né? Facebook, Amazon, etc., o GAFAM, que a gente chama, entre eles você vai encontrar sempre acionistas dessas empresas, por sua vez. E acionistas estão... aí vai ter a BlackRock, tem um livro do Peter Phillips, Os Titãs do Capital. Não são os bilionários, mas sim os controladores, tipo justamente BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, etc. Tá? Esses grandes grupos administram o equivalente a cerca de 50 trilhões de dólares para um PIB mundial de 100 trilhões, tá? Em 2022. Ou seja, você tem um processo de extração e é importante seguir o dinheiro, tá? Porque você tem em cima, através das ações que possui na Meta, no Facebook, etc., você tem essa apropriação por cima do grupo de gestão financeira, né? O Asset Management, da BlackRock, State Street, etc., que são acionistas do Facebook, da Amazon, etc., etc., que, por sua vez, cobram a intermediação de comunicação, né, a indústria da atenção. Quando você compra um produto, por exemplo, da Johnson & Johnson, certo? 27% do que você paga é publicidade e comunicação, certo? Ou seja, o interessante é o seguinte: todo esse processo está no preço que a gente paga cada vez que a gente compra qualquer produto. Está me entendendo? Ou seja, é uma pirâmide de extração que você compra qualquer creminho da Johnson & Johnson no supermercado, você tem 27% que você está pagando, não é brincadeira, né? Imagina a inflação de 27%, você aumentou o preço de 27%, que vai para os grandes financiar essa publicidade, por sua vez, que vai gerar lucro para a Meta, e com isso vai gerar lucro da BlackRock, etc. É uma pirâmide, né? O pessoal chama de cadeia global de valor. E isso é permitido, Silvio, pelo fato justamente que o dinheiro é imaterial, é simplesmente uma informação no computador. E todo mundo está conectado na internet, as transferências de dinheiro não é malas no aeroporto com dólares impressos, certo? É simplesmente um dreno financeiro global. Pois é, mas você sabe, Ladislau, hoje em dia tem aí uma ameaça nessas guerras que estão se desenrolando de cortar cabos submarinos de internet e deixar países sem acesso à internet, né? Quer dizer, é como se hoje se desligasse também a luz, né? Quer dizer, os data centers estão quase todos nos Estados Unidos, né? E nós estamos profundamente dependentes dessa tecnologia. O que acontece, por exemplo, se cortarem os cabos que alimentam a internet no Brasil? Olha, a gente vai depender mais dos satélites, né? Os cabos de fibra ótica, claro que hoje estão conectando o mundo todo, tá? E você tem vários cabos, seria difícil isolar completamente, mas sem dúvida pode acontecer.
a esmagadora maioria do sistema de comunicação, de transferência de informação, dinheiro apenas uma informação também, certo? A transferência do conhecimento em geral, os diversos sistemas. Você sabe, Silvio, para mim, isso caracteriza essa revolução, né? Porque o que transformou e gerou a Revolução Industrial foi quando, de repente, você tinha fios elétricos, você tinha eletricidade que conecta todo mundo, certo? Hoje você tem um sistema de informação que conecta todo mundo. Essa é a base dessa nova transformação, né? Eu acho que, sem dúvida, vão existir coisas desse tipo, né? Como os americanos cortaram lá o sistema de transporte, o Big, eu não lembro como chama, o sistema de transferência de petróleo da Rússia para a Europa, né? Vamos fazer coisas do gênero, mas não vai mudar, viu? Porque hoje você tem mais cabos, você tem satélites, certo? E o fato, isso para mim faz parte da revolução digital, certo? O planeta todo está conectado, né? Nós ainda temos 1/3 da população que está excluída ou mal conectada no digital, certo? Eu estava comentando outro dia, a gente está discutindo Paulo Freire, né? Eu, nos anos 60, participei das primeiras aulas de alfabetização. Paulo Freire dizia: pessoa analfabeta que não tem acesso à escrita e à leitura, ela está excluída, né, da sociedade em grande parte, né? Da mesma maneira, as pessoas não incluídas, né, não inseridas no sistema digital, hoje estão em grande parte excluídas, né? Esse é o tamanho da transformação social. O fato que eu tenho o celular no meu bolso, eu posso puxar o artigo de um amigo de Varsóvia ou de Paris em frações de segundo, porque ele banha o planeta, o sistema monetário, o sistema de conhecimento, tudo isso banha o planeta. Isso é nesse sentido que eu digo, tem essa profundidade de transformação estrutural. Agora, as oportunidades são gigantescas, entende? Porque a gente pode assegurar gratuidade de um monte de coisa que hoje você tem esses toll booth economy, né, que eles chamam de esses pedágios cobrados justamente pelos GAFAM da vida, pelos Zuckerberg da vida, que estão simplesmente cobrando e colocando isso nos preços de tudo que a gente paga através do sistema de publicidade, né? Pois é, né? Agora, aí você entra naquela questão de que também nós estamos falando não só do comércio, mas na manipulação da opinião pública, né? Depois que os algoritmos começaram a perceber, os produtores dos algoritmos, né, começaram a perceber que eles podiam influenciar em eleições, eles começaram a atuar aí também, né? Então nós não estamos só assistindo a uma nova reconstituição do que a gente chama de mercado. Nós estamos também tendo uma reconstituição da própria realidade. Ladislau, é isso? Sem dúvida nenhuma. Tanto assim que a gente chama isso... A publicidade é uma dimensão, tá? Mas a gente chama isso hoje de attention industry, a indústria da atenção, tá? Se você pega o livro excelente do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, tá? Você vê que hoje as crianças, os adolescentes em particular, estão passando mais tempo no celular do que na escola. Ou seja, a construção da mobília aqui em cima deles, tá? É uma zona de guerras, de informação, de pornografia, inclusive, porque as grandes corporações da informação, né, o GAFAM, que a gente chama, certo? Os americanos chamam também do Seven Magnificent, dos 7 magníficos, né? Porque acrescentam o NVIDIA e a Tesla, né? Eles simplesmente vendem esse espaço, a construção a matéria-prima disso é a atenção da gente, tá? Não é só o bolso, é através de outro mecanismo, mas entrar na atenção da gente, isso é transformador no sentido seguinte:
o preço desse sistema muito mais amplo do marketing, do merchandising, tudo que você quiser, attention industry, tudo isso aqui, ele se valoriza pelo tempo de atenção das pessoas. Tá? Isso é materializado, chama MDAU, M-D-A-U, tá? Millions of Daily Attention Units. Tá? Ou seja, quando o Elon Musk pagou 44 bilhões de dólares pelo Twitter, né? Certo? O que foi calculado é o seguinte: a Twitter tem quantos milhões de usuários, ou seja, quanto tempo de captura de atenção você pega, porque uma vez que você tem a captura da atenção, empurrando qualquer coisa, pornografia, gatinhos, o diabo, enfim, certo? Você, em geral, o que mais gera engajamento, ou seja, a pessoa, são coisas emocionais, tá? Não coisas de cultura, de arte, de não sei o quê. E, nesse sentido, é um drama, tá? A explosão do peso da pornografia, por exemplo, está muito ligado a isso, inclusive direcionado a crianças, porque os algoritmos são programados para maximizar a atenção, tá? nessa indústria da atenção, attention industry, né? Isso gera, digamos, um tipo de conexão em que você mal pode pegar o computador, o celular, sem que entre nas telas de diversas formas. Essa é a guerra, tá? É a guerra pela nossa atenção. A gente tem estudos, Silvio, que quando você está tentando escrever um negócio, você está concentrado e te aparece um negocinho, você clica no X para apagar aquela porcaria, você leva 20 minutos até você conseguir reconcentrar, tá? Isso está gerando o chamado cansaço sensorial, né? Uma exaustão sensorial de tantas coisas. Eu cheguei agora de Florianópolis, Silvio. Não é só o computador, tá? Porque eu, saindo do aeroporto de Florianópolis, você passa por um corredor, coisa assim, no chão, está todo o chão pintado de publicidade, de marcas, não sei o quê. Do lado eu tenho telas com coisas que saltitam, aqui um peixe, aqui uma publicidade, aqui uma moça maravilhosa, enfim, certo? Empurrando nomes de coisas. Ou seja, como, de certa maneira, se ganha dinheiro através da captação da atenção, o grande capital hoje é a nossa atenção. Certo? Então, isso gera, a partir daí você empurra todas as mensagens das empresas, como empurra, evidentemente, as mensagens políticas, né? É só olhar todo o que faz o bolsonarismo no Brasil, o trumpismo nos Estados Unidos, em diversas partes do mundo. E é muito impressionante, porque, você sabe, eu insisto numa coisa que pode parecer desconectado, que é o seguinte: eu, quando nasci, eu tenho um capital, que é o tempo da minha vida. Certo? São cerca de 33 mil dias que eu tenho pela frente. Certo? E aí, o tempo que eu tenho aqui um jardim, tenho umas árvores simpáticas, eu gosto de ficar, dar uma sentadinha, deixar correr as ideias, lembrar dos filhos, lembrar de coisa agradável, coisa assim. Aí entra no celular, entra isso, é aquilo, tal, compro isso, faço aquilo. Sabe o que é? O tempo da nossa vida é um capital, isso tem valor. Simplesmente não é contabilizado. Entende? Caramba! Ou seja, uma pessoa invadir minha casa, certo? Dizer se eu quero comprar tal coisa, eu mando ele as favas, tá? Para ser educado. Agora, hoje, os caras entram, certo? Na tranquilidade do que eu estou fazendo e acham tudo legal, tá? Vai, certo? Tá, vou passando no YouTube, tem um cara gritando não sei qual coisa, as mocinhas, não sei das quantas. E sabe o que é a desgraça, Silvio? É que isso, em termos econômicos, não só é um custo, cada interrupção do teu filme, que dizem, esse filme você tem pela graciosa ajuda de não sei que empresa, na realidade está tudo no preço dos produtos que você paga. Ou seja, a gente paga para eles interromperem a gente.
Aí eles dizem, não, mas isso dinamiza a economia. Não dinamiza. Tá? Você tem uma empresa que lança todo aquele negócio da cerveja, você vê os caras assistindo o jogo e tal, e alegres, passa aquelas pernas bonitas de moças, enfim, e tal. O que faz a outra empresa de cerveja? Faz a mesma coisa. Fica a guerra de cacofonia, interrompe. Não é só o custo material que a gente paga nos produtos pela publicidade, é o tempo da nossa vida que eles invadem. Entende? Isso tem mais perda de valor ainda no sistema. Para mim, é um negócio, curiosamente, que as pessoas não se dão conta. Né? Essa é uma gigantesca indústria, e não à toa os Seven Magnificent, né? Esses caras, essas gigantescas corporações, estão dominando no planeta. Né? Eu mencionei o Meta atinge quase 4 bilhões de pessoas agora, atinge em particular o tempo de atenção das crianças. Certo? Isso aqui é uma desgraça. Olha, eu fico pensando assim, o que você está caracterizando, talvez a gente possa identificar como sendo o fim do século XX. Né? Hoje em dia, nós estamos com a inteligência artificial desafiando a todos nós. O que a inteligência artificial vai mudar, Ladislau, ou já está mudando? Olha, tá mudando rapidamente, tá? Eu estou estamos aqui na universidade, na PUC, né? Está todo mundo discutindo como a gente avança, né? Eu tive uma reunião maior interuniversitária, né? A gente discutindo, organizada pela Getúlio Vargas, a gente está discutindo que cada universidade hoje tem que criar um núcleo dedicado à pesquisa de como a gente deve reorganizar a forma de transmissão, de construção do conhecimento. Eu coloquei no DeepSeek Who is Ladislau Dobor, né? Curiosidade, né? Me apresentou uma imagem muito sólida, com alguns erros idiotas, mas, enfim, no conjunto. Ou seja, o que está acontecendo é que você não tem só acesso a todo o conhecimento global. O Mustafa Suleyman tem A Próxima Onda, tá? Excelente livro sobre essa transformação. É um dos criadores da inteligência artificial, né? Ele diz concretamente, hoje a totalidade do conhecimento humano pode estar disponível com algumas teclas. Ou seja, os avanços são fenomenais em termos de potencial de acesso organizado e generativo, no sentido de você criar conhecimento articulado a partir dessa imensa massa, dessa nuvem de conhecimento humano, onde a IA vai articular de maneira realmente inteligente, né, o problema que você quer resolver. E você pode ir aprofundando com perguntas sucessivas. Né? Isso é um imenso capital para a humanidade. Agora, ele apropriado por esses grandes grupos, né, tende a gente obrigado a pagar. Por exemplo, o que eu pago aqui na Claro, na Vivo, nas diversas coisas assim, do processo, é espantoso. Né? Na realidade, eu diria, Silvio, nós temos imensas oportunidades, porque todo o sistema, desde a criação da internet, eu peguei o Tim Berners-Lee no Guardian de ontem, publica um excelente artigo sobre por que ele criou o www e nunca patenteou e decidiu que tem que ser gratuito. Porque simplesmente é a comunicação na humanidade. Os sinais magnéticos, toda essa coisa, os fótons, é da natureza. A gente pagar pedágio sobre isso é simplesmente idiota. Para mim, Silvio, é essencial no conceito de soberania hoje, certo? Os países resgatarem, através dos sistemas públicos, o controle desses processos. Entendi, quer dizer, é isso mesmo, quer dizer, o controle desses processos. Vamos agora ao nosso intervalo e já voltamos.
O Stephen Hawking, antes de morrer, quer dizer, ele levantou duas questões que são centrais como desafios para a humanidade. E uma delas era não ser controlado pela inteligência artificial, né? Quer dizer, a outra é que tinha que ir para outros planetas, porque não cabia todo mundo aqui na Terra, né? Mas enfim, né? E eu acho que a questão é muito curiosa, porque quando a gente teve o surgimento das redes sociais, né, o discurso era esse: agora qualquer indivíduo tem a liberdade e o espaço para poder se expressar perante os demais, isso é democracia. Em seguida, passado alguns anos, existe toda uma denúncia de manipulação da parte das big techs, dizendo que as redes sociais não são toda essa liberdade que vocês estavam anunciando antes. Quer dizer, elas conseguem impor a agenda e o padrão de consumo, né? Então eu fico pensando assim, com a inteligência artificial, não é a mesma coisa? A inteligência artificial deveria ajudar o homem, o ser humano, né, a operar a sua produção, a sua inserção no mundo, né, auxiliado pela inteligência artificial. Parece que há o risco do contrário, né? Da inteligência artificial determinar os padrões de consumo, o que você veste, aonde você vai, que filme você vai assistir. Nós estamos nessa situação? Primeiro, eu queria pegar um parêntese no que você mencionou, do planeta que vai encher de gente, etc, etc. Isso é muito importante, tá? Porque hoje os cálculos sobre a explosão demográfica estão mudando radicalmente, tá? Nós temos uma redução muito mais acelerada do que previsto do crescimento demográfico, né? O último, que ainda é problemático, mas está reduzido rapidamente, é o continente africano. Mas, na realidade, o que a gente vê hoje é que a população mundial vai se estabilizar dentro de poucas décadas em torno de 9 bilhões de pessoas, ou seja, nós estamos atingindo um nível em que nós sabemos mais ou menos com que estoque de população a gente vai estar, digamos, estabilizado, né, no longo prazo. Isso é um ponto importante. Segundo ponto é que, com o que a gente produz hoje, né, 2025, o PIB mundial é de 115 trilhões de dólares, mas a gente tem que usar equivalência de valor, né, purchasing power parity, equivalência de poder de compra. O PIB mundial, para equivalência de capacidade de compra, é de 180 trilhões. O que a gente produz hoje no mundo dá como ordem de grandeza 7 mil dólares por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje de bens e serviços, tá? O chamado PIB, certo? Em vez de falar o per capita mundial, a gente simplesmente fazer a aritmética, dividir pela população, multiplica por 4, você vai ter a produção hoje, o que a gente produz de bens e serviços, dá 7 mil dólares por mês por família de 4 pessoas. Ou seja, nós estamos indo para uma estabilização da população com a geração de riqueza amplamente suficiente para assegurar a todos uma vida digna e confortável. Você tem excelente estudo do Tom Mallison sobre isso, né? Eu estou fazendo esse parênteses porque, de certa maneira, isso traz para uma linha que para mim é extremamente importante, de que nosso problema hoje não é econômico, é de organização política e social. O que a gente produz, para quem, com que impactos ambientais. Isso significa que o processo decisório é que é essencial. Tá? Agora, o grau de manipulação e os perigos, né? Eu uso basicamente o trabalho que eu mencionei, né, do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, que mostra esses impactos. Tem um segundo excelente estudo do Max Fisher, A Máquina do Caos, está em português também, excelente livro, dá para entender como se dá a manipulação política através desses algoritmos, através do Zuckerberg da vida, enfim, dessas coisas. Aliás, teve uma reunião muito interessante na Casa Branca, em 5 de setembro,
todos esses caras do high-tech, estava lá o Bill Gates, Zuckerberg, todo mundo ali, só não estava o Elon Musk. Sabe o quê? Todos dizendo parabéns, presidente, pela sua excelente administração, pela sua criatividade, pela liberdade que o senhor assegurou às empresas. Olha, tá nesse nível, né? Mas, essencialmente, esse é o poder de manipulação, de você ter estavam lá umas 30 pessoas do conjunto do high-tech norte-americano, certo? A capacidade de manipulação planetária nesse processo se tornou absolutamente gigantesca. E a gente não pode dissociar isso do conjunto da rearticulação do BRICS, em particular da força da China, que se tornou a primeira economia mundial, certo? Hoje ela tem uma produção 25% acima dos Estados Unidos, digamos, tem uma rearticulação, porque o que a gente está discutindo aqui, Silvio, hoje está sendo discutido no mundo em tantos grupos. Nós estamos pensando quais são os rumos. Como sempre, a tecnologia é um positivo no sentido que você pode fazer mais coisa com menos esforço. Agora, que coisa você faz com isso? A segunda metade do livro do Mustafa Suleyman, que eu recomendo muito, está no meu site a resenha, certo? E está traduzido, A Próxima Onda. Certo? Olha, é apontar todos os perigos, digamos, dessa apropriação de manipulação de pessoas no nível planetário, né? Isso aqui realmente é um desafio. E é diferente, voltando às nossas primeiras perguntas, isso é diferente do controle do Henry Ford, dos trabalhadores, enfim, numa indústria, coisa do gênero. Quando eu falo tem um prêmio Nobel recente, prêmio Nobel científico, não de economia, né? Tem um nome impossível que eu nunca lembro, mas, enfim, ele escreve o que estamos vivendo é uma revolução que é 10 vezes mais profunda, pelo menos, diz ele, do que a Revolução Industrial do século XVIII. Né? Esse é o grau de transformação. São novos desafios, né? E essa discussão que a gente traz, Silvio, né, em tantos lugares está sendo feita, nos planos internacionais, tá? Pessoal, de certa maneira, a tecnologia avançou muito mais rápido do que nessa capacidade de gerar instituições correspondentes, né? Então você tem essa fratura, porque o sistema é global, certo? Tudo na velocidade da luz, no instantâneo, controlado por gigantes no sistema planetário, e nós temos uma ONU com, enfim, cabelinhos brancos, simpáticos, enfim, criada em Bretton Woods há 80 anos atrás, certo? Quando tinha apenas 53 países. Certo? Nós estamos com novos desafios. Eu diria que esse é o desafio central, Silvio. Quer dizer, temos todas as transformações e temos políticos que estão pendurados nos interesses, pequenos interesses cristalizados aí. Eu quero tirar tanto do agro, quero tirar tanto do negócio da Amazônia, por aí vai, enfim. De certa maneira, há um desgarramento, né? Uma fratura entre as dimensões institucionais das instituições que nós precisamos para administrar essas novas tecnologias. Né? Muito bom. Ladislau, olha, o papo está ótimo, mas acabou o tempo. Quer dizer, ele vai passando rápido. A gente queria ouvir você mais, mas vai ter que ser em outro momento de novo. Nós vamos convidar você de novo, né? Então, olha, muito obrigado ao professor Ladislau Dobor por esse papo que levamos até agora, né? E quero agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.